O Evangelho de Sangue. Clive Barker. Narração: Dani Bernardo. Seu amigo perguntou o que era o escarlate, e o homem cego respondeu que era semelhante ao som da corneta. John Locke. Ensaio acerca do entendimento humano. Labor Diabolus. Prólogo. Agitou-me os cabelos, abanou-me a face como a aura faz na primavera. Mesmo a mesclar-se estranhamente aos meus temores, de boas-vindas era. Samuel Taylor Coleridge. A balada do velho marinheiro. Após a longa quietude do túmulo, Joseph Rogowski falou, e sua voz não possuía nem som, nem sentimento agradáveis. Olhem só para vocês, ele disse, examinando os 5 magos que o haviam despertado de seu sono sem sonhos. Parecem fantasmas, cada um de vocês. Você também não está lá essas coisas, Joey, disse Lily Saffrow. Seu embalsamador se entusiasmou um pouco demais com o blush e o lápis de olho. Rogowski rosnou. Sua mão subiu à bochecha e limpou parte da maquiagem que fora usada para esconder a palidez doentia da morte brutal que o acometera. Ele fora embalsamado às pressas, sem dúvida, e ocupara o espaço previsto dentro do mausoléu da família num cemitério nos arredores de Hamburgo. Espero que não tenham se dado a todo esse trabalho apenas para fazer troça de mim, Rogowski disse, avaliando a parafernália que atulhava o chão em volta dele. Independente disso, estou impressionado. Trabalhos necromânticos exigem atenção obsessiva aos detalhes. O feitiço em Guise, aquele que for utilizado para erguer Rogowski, exigia que ovos de pombas brancas fossem injetados com o sangue da primeira menstruação de uma garota e quebrados dentro de 11 tigelas de alabastro ao redor do cadáver, cada qual contendo outros ingredientes obscuros. A pureza era a essência daquele trabalho. A penugem dos pássaros não podia ter manchas. O sangue precisava ser fresco e os 2.709 numerais que tinham sido inscritos com giz negro, começando sob o anel de tigelas e seguindo em forma de espiral para dentro, tinham de seguir uma ordem precisa, sem rasuras, correções, quebras e sem serem apagados. Isto foi obra sua, não foi, Elizabeth? Rogowski perguntou. A mais velha mística do grupo, Elizabeth Kotlov, uma mulher cuja habilidade em algumas das mais complexas e voláteis preservações mágicas não bastara para impedir que o rosto dela se parecesse com o de alguém que perdera tanto o apetite quanto a habilidade de dormir décadas atrás, assentiu. Sim, ela disse. Precisamos de sua ajuda, Joey. Faz muito tempo que não me chamam assim, observou Rogowski. E em geral o fazia quando estávamos trepando. Está tentando me foder agora? Kotlov deu uma breve olhada para seus colegas magos, Lily Saffrow e a Shahreidat, Arnold Potash e Theodore Felixson, e viu que eles não estavam se divertindo mais com os insultos de Rogowski do que ela. Vejo que a morte não roubou sua língua venenosa, ela disse. Caralho, pelo amor de Deus, disse Potash. Este tem sido o problema o tempo todo. O que fizemos ou deixamos de fazer, o que tivemos ou deixamos de ter, nada disso interessa. Ele balançou a cabeça. O tempo que perdemos brigando, tentando superar uns aos outros, quando poderíamos ter trabalhado juntos, me dá vontade de chorar. Pode chorar. Emendou Theodore Felixson. Eu vou lutar. Sim, por favor. Poupe-nos de suas lágrimas, Arnold, disse Lily. Ela era a única dos 5 invocadores sentada, pelo simples motivo de não ter a perna esquerda. Todos gostaríamos de mudar as coisas. Lily, querida, Rogowski interrompeu. Não pude deixar de notar que você não é mais a mulher que foi. O que aconteceu com a sua perna? Na verdade, eu dei sorte. Ele quase me pegou, Joseph. Ele? Quer dizer que ele não foi detido? Somos um povo caminhando para a morte, Joseph. Potash falou. Uma espécie em extinção. Quantos círculos restaram? Joseph perguntou com uma súbita urgência na voz. Fez-se silêncio, enquanto os 5 trocaram olhares hesitantes. Foi Kotlov quem finalmente falou. Somos tudo o que restou.
ela disse, olhando para uma das tigelas de alabastro e seu conteúdo manchado de sangue. Vocês? 5? Não. Todo o sarcasmo e os joguetes triviais desapareceram da voz e dos trejeitos de Rogowski. Nem mesmo a vívida pintura do embalsamador conseguiu moderar o horror em seu rosto. Quanto tempo fiquei morto? 3 anos, respondeu Kotlov. Só pode ser uma piada. Como é possível? Ele inquiriu. Havia 271 só no Círculo Supremo. Sim, respondeu Heidat. E esses eram apenas os que optaram por serem contados entre nós. Não é possível dizer quantos ele pegou fora dos círculos. Centenas? Milhares? E não dá para saber o que possuíam também. Lily Safro completou. Tínhamos uma lista razoavelmente minuciosa, mas mesmo ela era incompleta. Potash disse. Todos têm suas posses secretas. Eu sei que eu tenho. Ah, isso é verdade. Felixson concordou. 5. Rogowski maniou a cabeça. Por que vocês não se juntaram e descobriram uma maneira de detê-lo? Foi por isso que tivemos todo esse trabalho para trazer você de volta. Heidat disse. Acredite, nenhum de nós ficou feliz com isso. Acha que não tentamos pegar o filho da puta? Nós tentamos para caralho, mas o demônio é esperto demais. E fica cada vez mais esperto, Kotlov observou. De certo modo, você devia ficar lisonjeado. Ele acabou com você no começo porque tinha se preparado muito bem. Sabia que você era o único que poderia nos unir contra ele. E quando você morreu, nós discutimos e culpamos uns aos outros, como se fôssemos crianças brigonas. Potage suspirou. Ele nos apanhou, um após outro, movendo-se pelo globo de maneira que nunca sabíamos onde atacaria a seguir. Muita gente foi apanhada sem que ninguém ficasse sabendo de nada a respeito. A gente só descobria mais tarde, em geral meses depois, às vezes até 1 ano. Por acaso. Você tentava contatar alguém e descobria que a casa havia sido vendida, queimada ou simplesmente deixada para apodrecer. Visitei alguns lugares assim. Lembra a casa dos Brander, em Bali? Eu fui lá. E o lado do Dr. Biganzoli, nos arredores de Roma. Também. Não havia sinal de qualquer pilhagem. Os moradores estavam assustados demais por causa do que tinham ouvido falar sobre os ocupantes para se arriscarem a adentrar o local, mesmo sendo óbvio que não havia ninguém em casa. O que descobriu? Rogowski perguntou. Potage apanhou um maço de cigarros e acendeu um enquanto prosseguia. Suas mãos tremiam e foi preciso a ajuda de Kotlov para firmá-las e segurar o isqueiro. Tudo que tinha algum valor mágico havia desaparecido. Os textos de Brander, a coleção de apócrifos do Vaticano de Biganzoli. Tudo, até o mais trivial panfleto blasfemo se foi. As prateleiras estavam vazias. Era óbvio que Brander resistira. Tinha bastante sangue na cozinha, de todos os lugares. A gente realmente precisa falar sobre tudo isso de novo? Questionou Heidat. Todos sabemos como essas histórias terminam. Vocês me arrastaram de uma morte acolhedora para ajudar a salvar suas almas. Rogowski falou. O mínimo que podem fazer é me inteirar sobre os fatos. Prossiga, Arnold. Bem, o sangue era antigo. Havia bastante, mas secara meses atrás. Foi o mesmo com Biganzoli? Rogowski perguntou. A casa de Biganzoli ainda estava selada quando a visitei. Persianas fechadas e portas trancadas, como se ele tivesse saído de férias. Mas ele ainda estava lá dentro. Eu o encontrei no estúdio. Ele... Meu Deus, Joseph. Ele estava pendurado do teto por correntes. Estavam presas em ganchos colocados em sua pele. E estava quente lá dentro. Meu palpite é que ele havia morrido naquele calor escaldante há pelo menos 6 meses. O corpo estava completamente seco. A expressão no rosto dele pode ter sido a forma como a pele retraiu em volta da boca enquanto secava, mas, por Deus, a impressão era que ele morrera gritando. Rogowski estudou os rostos diante de si. Então, enquanto estavam travando suas guerras particulares por causa de amantes e garotos, este demônio matou e pilhou a mente dos magos mais sofisticados do planeta? Para resumir, Potash disse. Sim. Por quê? Qual a intenção dele? Vocês ao menos descobriram isso?
Achamos que é a mesma que a nossa. Félixson respondeu. Obtei manter o poder. Ele não apanhou apenas nossos pergaminhos, grimórios e tratados. Apanhou também todas as vestes, os talismãs e os amuletos. Silêncio! Ragowski falou de repente. Escutem. Fez-se silêncio entre eles por um momento. Então, um sino fúnebre soou suavemente ao longe. Ah, Deus! Lily bradou. É o sino dele. O morto riu. Ele encontrou vocês. 2. O grupo reunido, com exceção do recém-revivido Ragowski, soltou imediatamente uma torrente de orações, protestos e súplicas, sendo que nenhum deles fora no mesmo idioma. Obrigado pela dádiva de uma segunda vida, velhos amigos, Ragowski disse. Poucas pessoas têm o prazer de morrer 2 vezes, especialmente pelo mesmo carrasco. Ragowski saiu do seu caixão, chutou a primeira tigela de alabastro e veio traçando o caminho pelo círculo necromântico em sentido anti-horário. Os ovos quebrados e o sangue menstrual, junto com os outros ingredientes das tigelas, cada qual diferente, mas vital para o feitiço Ingise, se derramaram no chão. Uma tigela rolou sobre a reborda numa série de curvas selvagens, antes de bater nas paredes do mausoléu. Isso foi infantil, Kotlov disse. Jesus Cristo, o sino está ficando mais alto, observou Poltas. Nós fizemos as pazes para nos ajudar e nos proteger, Félixson gritou. Render-se não pode ser a única opção. Não aceito isso. Vocês fizeram as pazes tarde demais, Ragowski falou, transformando em pó as tigelas quebradas com pisões. Quem sabe se houvesse 50 de vocês, todos partilhando o conhecimento, poderia haver esperança. Mas, da forma como está, vocês estão em menor número. Em menor número? Quer dizer que ele tem subalternos? Perguntou Reidade. Meu Deus! São as brumas da morte ou os anos que se passaram. Honestamente, não me recordo de vocês serem tão estúpidos. O demônio absorveu o conhecimento de incontáveis mentes. Ele não precisa de apoio. Não há uma única encarnação na existência que possa detê-lo. Não pode ser verdade, Félixson gritou. Tenho certeza de que devo ter dito a mesma coisa sem esperança 3 anos atrás. Mas isso foi antes da minha morte precoce, irmão Theodor. Devíamos nos dispersar, sugeriu Reidat. Todos em direções diferentes. Eu vou para Paris. Você não está escutando e achar. É tarde demais, Ragowski falou. Não é possível se esconder dele. Eu sou a prova. Você está certo, concordou Reidat. Paris é óbvio demais. Quem sabe algum lugar mais remoto? Enquanto Reidat expunha seus planos assustados, Elizabeth Kotlov, aparentemente resignada à realidade das circunstâncias, aproveitou para conversar com Ragowski. Disseram que seu corpo foi encontrado num templo de Femestrion. Parece um lugar estranho para você estar, Joseph. Ele o levou para lá? Ragowski parou e a observou por um instante antes de responder. Não, na verdade, o local era meu esconderijo. Havia um cômodo atrás do altar, pequeno, escuro. Eu achei que estaria seguro. Mas ele o achou de qualquer maneira. Ragowski assentiu. Então, tentando manter o tom de espontaneidade, perguntou como eu estava. Eu não fui lá, mas, pelo que todos disseram, foi aterrorizante. Ele o deixou dentro de seu pequeno esconderijo com os ganchos ainda presos no corpo. Você contou a ele onde estavam seus manuscritos? Poltage inquiriu. Com um gancho e uma corrente subindo pelo meu cu e puxando o estômago até as entranhas? Sim, Arnold, contei. Eu guinchei como um rato numa armadilha. Então ele me deixou lá com a corrente lentamente me estripando, até que tivesse ido à minha casa e trazido de volta tudo o que escondi. Àquela altura eu queria tanto morrer que recordo-me de ter literalmente implorado que ele me matasse. Dei informações que ele nem precisou perguntar. Tudo o que eu queria era a morte, o que enfim consegui, e nunca fui tão grato por algo na vida. Pelo amor de Deus, Félixson gritou. Vejam só todos vocês com esses choramingos. A gente acordou o filho da mãe para obter algumas respostas, não para recontar as drogas das histórias de horror que ele viveu. Você quer respostas? Ragowski bradou. Aí vai.
Arrume papel e caneta e escreva o paradeiro de todos os grimórios, panfletos e artigos do poder que ainda possui. Tudo. Ele vai conseguir a informação de qualquer maneira, cedo ou tarde. Você, Lily, possui a única cópia conhecida de crueldades de Sanderegger, certo? Talvez. Cacete, mulher. Potash se intrometeu. Ele está tentando ajudar. Sim, eu tenho, respondeu Lily Saffrow. Está num cofre enterrado debaixo do caixão da minha mãe. Escreva isso. O endereço do cemitério. O local da lápide. Faça uma maldita planta se for preciso. Facilite para ele. Com um pouco de sorte, ele retribuirá o favor. Não tenho papel, Heidad observou, com a voz repentinamente estridente e juvenil de medo. Alguém me arrume um pedaço de papel. Aqui, disse Elizabeth, arrancando uma folha de uma agenda que tirara do bolso. Potash estava escrevendo em um envelope que pressionara contra a parede de mármore do mausoléu. Não vejo como isso vai impedir que ele mexa com nossas mentes, comentou, escrevendo furiosamente. Não vai, Arnold. É só um gesto de humildade. Algo com o qual nenhum de nós foi muito familiar ao longo da vida. Mas quem sabe, e não garanto nada, possa ter alguma influência. Ah, Deus! Heidad bradou. Vejo a luz entre as rachaduras. Os magos desviaram o olhar das anotações para ver do que ela estava falando. Na extremidade do mausoléu, uma luz azul fria começou a ser emitida das rachaduras entre os blocos de mármore. Nosso visitante está chegando, disse Rogowski. Elizabeth, querida. Joseph, ela respondeu, sem tirar os olhos das anotações febris que fazia. Poderia me libertar, por favor? Num minuto. Deixe-me terminar de escrever. Liberte-me, maldita, ele disse. Não quero estar aqui quando ele chegar. Nunca mais quero ver aquele rosto horrível. Paciência, Joseph. Potash respondeu. Só estamos seguindo o conselho que você nos deu. Alguém devolva-me a morte. Não posso passar por tudo aquilo de novo. Ninguém deveria ter de fazê-lo. A luz que crescia além das paredes do mausoléu passou a ser acompanhada agora de um rangido, ao que um dos enormes blocos de mármore, na altura dos rostos dos magos, era lentamente empurrado para fora da parede. Quando já tinha se movido aproximadamente 25 centímetros, um segundo bloco, abaixo e à esquerda do primeiro, também começou a deslizar. Segundos depois, um terceiro. Desta vez, à direita e acima do primeiro, também se moveu. Os raios de luz azuis platinados que iniciaram aquela descostura surgiam onde quer que houvesse uma rachadura. Rogowski se enfureceu diante da indiferença do grupo que o ressuscitara e retomou a destruição dos trabalhos necromânticos de Kotlov de onde parara. Ele apanhou as tigelas de alabastros e as arremessou contra a parede em movimento. Então, tirando o paletó com o qual fora enterrado, se ajoelhou e o utilizou para apagar os números que Kotlov escrevera naquela espiral imaculada. Por mais que estivesse morto, gotas de fluidos começaram a aparecer em sua testa conforme esfregava. Era um líquido escuro e espesso que se avolumou na testa, até finalmente pingar da face, espalhando-se no chão. Uma mistura de fluido de embalsamamento e requícios dos próprios sucos corporais corroídos. Mas os esforços dele de desfazer a ressurreição começaram a compensar. Um bem-vindo entorpecimento se espalhou dos dedos para os braços e um peso surgiu por detrás dos olhos, ao que os conteúdos quase liquefeitos de seu crânio respondiam aos comandos da gravidade. Olhando além de seu trabalho, ele viu os 5 magos rabiscando loucamente, como estudantes correndo para terminar um teste importantíssimo antes que o sinal tocasse. Exceto, claro, que o preço do fracasso seria bem pior do que uma nota ruim. Rogowski olhou da labuta deles para a parede, onde 6 blocos de mármore estavam em movimento agora. O primeiro dos 6 a ter respondido à pressão do outro lado finalmente cedera, despencando da parede para o chão. Um raio de luz frígida, com solidez emprestada pelo pó de cimento que pendia no ar lançado pelo bloco deslocado, derramava-se do buraco e cruzava toda a extensão do mausoléu, até a parede oposta. O segundo bloco caiu poucos instantes depois. Theodore Fredrickson começou a rezar alto conforme escrevia. A divindade a quem a oração se destinava era propositalmente ambígua. Teu é o poder, teu é o julgamento. Leva minha alma, Senhor. Molde-a e use-a. Eu sou fraco, Senhor. Eu sou medroso.
Não é de outro senhor que precisamos aqui, observou Elizabeth. É de uma deusa. Assim ela começou a própria súplica. Seios doces tu possui, Nita. Chamai-me de filha, eu os sugarei. Enquanto Félixson prosseguia com a própria oração, salva-me, Senhor, do medo e das trevas, segura-me firme contra teu coração, Senhor. Reidade interrompeu essa batalha de rezas com um berro que somente um homem com suas consideráveis proporções poderia ter dado. Nunca escutei tamanha hipocrisia na vida. Quando foi que os dois tiveram fé em algo além da própria cobiça? Se o demônio estiver escutando vocês, deve estar rindo. Você está errado, disse uma voz vinda do mesmo lugar da luz fria. As palavras, embora não fossem propriamente notáveis, pareceram ampliar a rendição da parede. Outros 3 blocos começaram a deslizar para a frente, enquanto mais 2 caíram da parede e se juntaram aos detritos no chão do mausoléu. O visitante oculto continuou a se endereçar aos magos. Sua voz, com severidade glacial, fez por contraste a desagradável luz parecer quase tropical. Sinto o cheiro de carne podre. O demônio falou, mas com um perfume vívido. Alguém foi trazido de volta dos mortos. Mais blocos caíram no chão, de modo que agora havia um buraco na parede grande o suficiente para permitir a entrada de um homem de estatura mediana, exceto pelo fato de que escombros bloqueavam o terço inferior do espaço. Porém, para a entidade que estava prestes a fazer sua entrada, tais questões podiam ser facilmente resolvidas. Ouva-te por aqui, disse. A ordem foi obedecida instantaneamente. Os escombros, ouvindo com atenção, se dividiram. Até mesmo o próprio ar foi purgado para a pele, pois, enquanto falava, cada partícula de pó de cimento saía de sua frente. Assim, com o caminho livre, o cenobita estava diante dos 6 magos. Ele era alto, bastante similar àqueles nos livros de demônios notáveis sobre os quais aquelas pessoas tinham se debruçado nos últimos meses, procurando em vão por alguma possível fraqueza da criatura. Era óbvio que não encontraram nada, mas agora, quando surgia em carne e osso, havia um distintivo senso de humanidade naquele ser, algo do homem que fora no passado, antes que os trabalhos monstruosos de sua ordem tivessem sido feitos. Sua carne era virtualmente branca. A cabeça careca tinha sido ritualisticamente marcada com sulcos profundos que corriam tanto horizontal quanto verticalmente, sendo que em cada interseção um prego fora martelado através da carne sem sangue até o osso. Talvez outrora os pregos tenham brilhado, mas os anos os tornaram opacos. Não importava, pois eles possuíam certa elegância, ampliada pela forma como o demônio erguia a cabeça, como se observasse o mundo com um ar de condescendência cansada. Quaisquer que fossem os tormentos que ele planejara para aquelas últimas vítimas, e o conhecimento que tinha da dor e de seus mecanismos teriam feito os inquisidores parecerem um bando de valentões no jardim da infância, seriam piorados exponencialmente se qualquer um deles ousasse murmurar aquele irreverente apelido Pinhead, cujas origens havia muito se perdido em reivindicações e reconvenções. Quanto ao resto de sua aparência, ela era como fora descrita em gravuras e xilografuras das listas de demônios ao longo do milênio. Vestes pretas cujas orlas tocavam o chão, manchas de carne esfolada expondo músculos frisados de sangue e a pele costurada firmemente ao tecido dos mantos. Sempre houve debate se a alma condenada que usava aquela máscara de dor e suas vestes fora o único homem que vivera pelo tempo de muitas vidas humanas, ou se a ordem de Guest passava as cicatrizes e os pregos para outra alma, após os trabalhos da tentação terem exaurido seu atual possessor. Certamente havia evidências para ambas as crenças no demônio que estava diante deles. Ele parecia uma criatura que vivera demais. Os olhos acomodados em charcos feridos, um caminhar constante ainda que lento. Mas as ferramentas penduradas em seu cinto, uma serra de amputação, uma broca trepanadora, um pequeno formão e 3 seringas prateadas, e o avental sujo de sangue, feito de uma malha de elos iguais aos utilizados em matadouros, era uma confirmação de que o aparente cansaço dele não o impedia de fazer pessoalmente o trabalho de infligir a agonia. Ele também trouxe moscas consigo, milhares de moscas gordas preto-azuladas. Muitas zumbiam ao redor da cintura dele, pousando nos instrumentos para tentar obter sua porção de carne humana. Elas eram 4 ou 5 vezes maiores que as moscas terrestres, e o barulho que faziam ecoavam por todo o mausoléu. O demônio parou
e olhou para Rogowski com alguma curiosidade. Joseph Rogowski, disse o cenobita. Seu sofrimento foi doce. Contudo, você morreu rápido demais. Me agrada vê-lo de pé aqui. O mago se retesou. Faça o seu pior, demônio. Não tenho necessidade de pilhar sua mente uma segunda vez. Ele se virou e encarou os outros magos trêmulos. Foram esses 5 que vim buscar. Mais para obter um encerramento do que por esperar alguma revelação da parte deles. Viajei pela magia do início ao fim. Explorei os limites mais extremos e, raramente, muito raramente, explorei a mente de um pensador de fato original. Se, como Whitehead disse, toda filosofia não passa de notas de rodapé para Platão, então toda magia não passa de notas de rodapé para os 12 grandes textos. Textos que agora possuo. Lily Safro começara a hiperventilar um pouco durante o discurso do demônio e agora vasculhava freneticamente o interior caótico de sua bolsa. Minhas pílulas. Meu Deus, Deus, onde estão minhas pílulas? No estado nervoso em que ela se encontrava, desequilibrou a bolsa, derrubando todo o conteúdo pelo chão. Ela ficou de joelhos, encontrou um frasco e apanhou os comprimidos, sem pensar em mais nada senão em colocá-los na boca. Ela mastigou e engoliu os grandes tabletes brancos como se fossem doces e ficou no chão, abraçando o peito e respirando fundo. Félixson falou, ignorando a explosão de pânico dela. Tenho 4 cofres, confidenciou ao demônio. Escrevi aqui onde estão e as senhas. Se for inconveniente para você, eu mesmo posso apanhá-los. Ou você poderia me acompanhar. A casa é grande. Quem sabe você goste dela. Custou-me 18 milhões de dólares. É toda sua. Você e seus irmãos são bem-vindos lá. Meus irmãos? Perguntou o cenobita. Perdoe-me. Há irmãs na sua ordem também. Já estava me esquecendo. Bem, estou certo de que possuo trabalhos suficientes para você dispensar. Sei que você disse que já está de posse de todos os textos mágicos, mas tem algumas boas primeiras edições, a maioria em condições quase perfeitas. Antes que o demônio pudesse responder àquilo, Heidate disse, meu senhor, ou seria sua graça, sua santidade, mestre. Como um cachorro? Heidate gaguejou. Claro, Félixson disse, querendo desesperadamente agradar o demônio. Se ele diz que somos cachorros, então é o que somos. Bem colocado, afirmou o demônio. Mas falar é fácil. De joelhos, cão. Félixson esperou um instante, na esperança de que tivesse sido apenas uma observação descartável, mas não era. Eu disse de joelhos, alertou o cenobita. O mago começou a se ajoelhar. O demônio prosseguiu. E nu. Cães ficam nus, não? Sim, claro, nu. Ele começou a tirar a roupa. E você? O demônio disse, apontando o dedo pálido para Kotlov. Elizabeth Kotlov, seja a cadela dele. Tire a roupa também e fique de 4. Ela começou imediatamente a desabotoar a blusa, mas ele disse, espere, e caminhou na direção dela, as moscas voando das roupas ensanguentadas conforme ele se movia. Elizabeth estremeceu, mas o demônio apenas tocou o baixo ventre dela. Quantos abortos você fez, mulher? Contei 11 aqui. Está certo, ela gaguejou. A maioria dos úteros não sobreviveria a tais maus tratos. Ele cerrou o punho e Elizabeth deixou uma pequena arfada escapar. Entretanto, mesmo na sua idade avançada, posso dar ao seu útero debilitado a capacidade de finalmente fazer o que foi criado para fazer. Não, Elizabeth respondeu, mais em descrença do que em negação. Você não poderia. A criança chegará em breve. Elizabeth perdeu a fala. Ela apenas encarou o demônio como se pudesse, de algum modo, fazê-lo se apiedar dela. Agora, ele prosseguiu. Seja uma boa cadela e fique de 4. Posso dizer algo? Potash se intrometeu. Pode tentar. Eu poderia ser bem útil para você. Digo, meu círculo de influência chega até Washington. O que está oferecendo? Estou apenas dizendo que há muita gente do alto escalão que deve sua posição a mim. Poderia fazer com que se reportassem a você com um único telefonema. Não é poder mágico, eu sei, mas você parece já ter o suficiente disso. O que quer em troca? Apenas minha vida. Então,
Diga quem quer aos seus pés em Washington e eu farei acontecer. O cenobita não respondeu. Sua atenção fora desviada para Felixson, que estava de pé de cueca com Elizabeth ao seu lado, ainda preservando sua modéstia. Eu disse nus. O demônio gritou. Os dois. Olhe para sua barriga, Elizabeth. Veja como ela incha. E quanto a esses peitos cansados? Como está a aparência deles agora? Ele arrancou os restos da blusa dela e o sutiã por baixo. As bolsas murchas que eram os seios dela estavam de fato mais cheias. Você servirá para mim uma cria. E desta vez não a arrancará do útero. O que achou da minha oferta? Potash perguntou, desviando a atenção do demônio. Antes que ele pudesse responder, no entanto, Heidad interrompeu. Ele é um mentiroso. É mais um cartomante do que um conselheiro. Cala a porra dessa boca, Heidad! Potash gritou. O homem continuou. Sei com certeza que Washington prefere aquela mulher, Sid Carroll. Ah, sim. Tem os requisitos dela. O demônio a observou, tocando sua têmpora. E você passa tudo para sua ordem, certo? Heidad perguntou. Será? Com certeza os outros membros da ordem não estão comigo. Heidad empalideceu, compreendendo repentinamente a situação. Você está agindo sozinho. A revelação de Heidad foi interrompida por um gemido de Elizabeth Kotlov, que agora estava de quatro ao lado do outro cachorro do cenobita Theodore Felixson. A barriga e os seios dela estavam redondos e maduros. A influência do cenobita era poderosa o suficiente para que os mamilos já vazassem leite. Não deixe isso ser desperdiçado. O cenobita disse a Felixson. Ponha a cara no chão e lamba. Enquanto Felixson se curvava à tarefa, Potash, que aparentemente perdera a confiança em sua oferta, correu de forma desenfreada para a porta. Ele estava a 2 passos da soleira, quando o cenobita deu uma olhadela para a passagem de onde viera. Lá, algo reluziu e partiu velozmente. Serpenteando do outro lado da parede, cruzou a câmara e acertou o mago na nuca. Um instante depois, 3 outras vieram. Correntes, todas culminando no que pareciam ser ganchos grandes o bastante para visgarem tubarões, enrolando-se no pescoço, no peito e na cintura de Potash. Ele gritou de dor. O sacerdote do inferno escutou o som que o homem fez com a atenção de um conossor. Estridente e barato. Esperava mais de quem durou até aqui. As correntes se moveram em 3 direções diferentes, trissecando Potash num piscar de olhos. Por um momento, o mago ficou ali com um olhar pasmo. Então, sua cabeça rolou do pescoço e caiu no chão do mausoléu com um ruído repugnante. Segundos depois, o corpo a seguiu, derrubando no chão os intestinos e o estômago, junto com seus conteúdos semidigeridos. O demônio levantou o nariz e inalou, absorvendo o aroma. Melhor. Então, um pequeno gesto do cenobita e as correntes que acabaram com a vida de Potash serpentearam pelo chão e deslizaram até a porta, se enrolando na maçaneta. Elas fecharam a porta e ergueram as cabeças de ganchos como uma trindade de cobras, dissuadindo qualquer outra tentativa de fuga. 3. Algumas coisas são melhores se feitas na privacidade, não acha, Joseph? Lembra como foi conosco? Você se ofereceu para ser meu assassino pessoal. E aí se cagou nas calças. Não está um pouco cansado de tudo isso agora? Rogowski respondeu. Quanto sofrimento pode causar antes que não consiga mais obter o que quer que seja a coisa doentia e triste de que necessita? Cada um na sua. Você passou por uma fase em que não tocava uma garota com mais de 13 anos. Por que não faz de uma vez? Rogowski disse. Em breve. Você será o último. Depois de você não haverá mais jogos. Somente guerra. Guerra? Rogowski inquiriu. Não terá sobrado ninguém para lutar. Vejo que a morte não o deixou mais sábio, Joseph. Você realmente achou que tudo isso era por sua deplorável sociedade secreta? Então por quê? Heidad perguntou. Se vou morrer, gostaria de saber o motivo. O demônio se virou. Heidad encarou as trevas brilhantes que eram os olhos dele e, como se numa resposta para a pergunta, o cenobita cuspiu uma palavra na direção da parede aberta. Uma revoada de 20 ganchos presos a correntes reluzentes acertou Heidad em todos os lugares. Boca, garganta, peitos, barriga, virilha, pernas, pés e mãos.
O cenobita estava pulando a parte da tortura e do interrogatório e indo direto para a execução. Perdido em suas agonias, Heidad balbuciou enquanto os ganchos se aprofundavam cada vez mais em seu corpanzil de 160 quilos. Era difícil compreender qualquer coisa que dizia em meio ao muco e às lágrimas, mas ele parecia estar listando os livros de sua coleção, como se ainda fosse capaz de fazer uma barganha com a besta. Os Viexor Dialo, o único restante do Nou de Gafari. Então, o cenobita convocou mais 7 ganchos, os quais vieram com velocidade de todas as direções. Eles se prenderam ao corpo trêmulo da vítima e se enrolaram tão apertado que a carne do homem gordo escorreu por entre os elos enferrujados. Lily se encolheu num canto e cobriu o rosto com as mãos. Os outros, até mesmo Kotlov, que parecia estar agora com 8 meses de gestação, enquanto Felixson a penetrava por trás, olharam para cima, enquanto Heidad continuava a soluçar e balbuciar. Os nomes de Malzep, nomes dos territórios infernais. As 27 correntes estavam agora agarradas ao corpo do homem. O cenobita murmurou mais uma ordem e elas começaram a apertar ainda mais, puxando o corpo de Heidad em diversas direções. Mesmo com a carne e os ossos sofrendo um estresse insuportável, ele continuava a listar seus tesouros. Oh Deus! A Sinfonia de Lampe, a Sinfonia da Morte, a Noite Amarela, o Noite Amarela de Rommel Rifra, Ragowski completou. Ele assistia ao tormento de Heidad com um desapego que somente o morto poderia demonstrar. Sim, e Heidad começou a dizer. Contudo, a lista parou quando Heidad, só agora compreendendo o que estava acontecendo consigo, lançou uma torrente de súplicas, cada qual mais alta que a anterior, enquanto seu corpo era sujeitado às exigências contrárias dos ganchos. O corpo dele não conseguia mais sustentar o tormento. Sua pele começou a rasgar, enquanto ele se debatia selvagemente. As últimas palavras coerentes, seus rogos, foram sendo suplantados por uivos de agonia. A carne da barriga foi a que cedeu primeiro. O gancho ali estava mais profundo. Ele arrancou um naco de gordura amarelada de 25 centímetros de grossura e parte do músculo por baixo. O peito veio a seguir, carne e gordura seguidas de sangue. Até mesmo Lily assistia agora por entre os dedos, enquanto o espetáculo chegava ao ápice. O gancho na perna esquerda de Heidad, que entrara atrás da tíbia, quebrou-a com um som alto suficiente para ser escutada acima dos gritos do mago. As orelhas dele saíram junto com pedaços do couro cabeludo. As omoplatas se quebraram quando os ganchos presos a elas se libertaram. No entanto, apesar da tortura, dos gritos e da poça de sangue negro sob o corpo dele, agora tão grande que lambia a bainha das vestes do cenobita, o demônio não estava satisfeito. Ele emitiu novas instruções, usando o mais velho dos truques da magia. Sussurros no ar. Ele murmurou as instruções e 3 novos ganchos, maiores do que todos os anteriores, as extremidades afiadas como bisturis, voaram até a carne e a gordura expostas no peito e estômago de Heidad e abriram caminho até o interior dele. O efeito de um dos ganchos foi imediato. Perfurou o pulmão esquerdo. O grito foi interrompido e o mago começou a resfolegar, seus movimentos tornando-se convulsões desesperadas. Acabe com ele, em nome da misericórdia, Ragowski falou. O cenobita deu as costas para a vítima e encarou Ragowski. O olhar frio e sem vida do demônio fez com que a rígida pele reanimada do homem se eriçasse. Heidad foi o último a querer me dar ordens. Seria sábio de sua parte não seguir os passos dele. De algum modo, mesmo após ter experimentado a mão da própria morte, Ragowski ainda se viu com medo do demônio calculista que estava diante de si. Respirando fundo, ele reuniu toda a coragem que pôde. O que quer provar? Acha que se matar um número suficiente de pessoas da pior forma possível, darão a você um nome como louco ou açougueiro? Não importa quantas torturas abomináveis você cometa. Sempre será o Pinhead. O ar ficou estático. O lábio do cenobita se curvou. Rápido como um raio, ele foi até Ragowski, agarrou o pescoço magro do morto e o puxou para perto de si. Sem desviar o olhar negro do mago nem por um instante, o demônio tirou a trefina do cinto, ativando o dispositivo com o dedão, enquanto a levava para o centro da testa de Ragowski. Ela disparou um pino no crânio da vítima e então se retraiu. Pinhead.
O homem repetiu sem se intimidar. O cenobita não respondeu. Apenas prendeu a trefina de volta ao cinto e colocou os dedos dentro da própria boca, buscando algo que parecia estar alojado lá dentro. Ao encontrar, tirou a coisa. Um naco pequeno, escorregadio e enegrecido, como um dente podre. Ele voltou os dedos para o buraco do crânio de Rogowski, inseriu o objeto e soltou o pescoço do homem no mesmo instante. Acredito que em breve estarei morto, certo? Parafraseando Churchill, eu estarei morto pela manhã. Mas você ainda será Pinhead. Rogowski grunhiu. O cenobita já tinha dado as costas a ele. Os ganchos que mantinham Reidade no lugar claramente esperaram seu mestre virar-se antes de dar seu golpe de misericórdia. Agora, abençoados pelo olhar dele, mostraram as suas habilidades. Um gancho em especial, uma arma que o demônio tinha afetuosamente chamado de gancho do pescador, estava presa a uma corrente ligada ao teto. Subitamente, ele arrebatou o céu da boca de Reidade, erguendo o corpo inteiro dele do chão. No instante em que o olhar do cenobita pousou sobre os elos enferrujados e ensanguentados, erupção seguiu erupção. As mãos de Reidade se partiram em 2 pedaços, os pés também. As coxas corpulentas foram ciseladas da virilha aos joelhos. A face foi despida da pele, e os 3 ganchos metidos em seu peito e estômago arrancaram o coração, pulmões e vísceras de uma só vez. Seguramente, jamais houvera autópsia mais rápida. Com sua tarefa completa, os ganchos arrastaram as partes dele que puderam clamar através dos charcos de sangue, retornando para o local de onde tinham vindo. Apenas um restara, o gancho do pescador, no qual a carcaça vazia e significativamente mais leve de acharreidade estava pendurada, oscilando para frente e para trás, as portas escancaradas de seu estômago, brilhando por causa da gordura, abrindo e fechando com a oscilação. Todos os fogos de artifício foram vermelhos de novo esta noite. O cenobita disse, como se tudo aquilo o tivesse entediado. Félixson, ainda copulando como um cão, saiu de dentro de Ketlov e se afastou do sangue que se espalhava. Suas mãos tocaram algo macio enquanto tateava. Ele se virou e seu rosto estremeceu. Lily, foi tudo o que disse. O demônio virou-se para ver do que Félixson estava falando. Era Lily Safro. A visão do massacre de Reidade fora aparentemente demais. Ela estava morta, caída contra a parede oposta. Seu rosto trazia uma expressão de pavor e suas mãos ainda agarravam o peito. Vamos acabar com isso, o demônio disse, voltando-se para os 3 magos restantes. Você, Félixson. O rosto do homem era só muco e lágrimas. Eu? Você foi um bom cão. Tenho um trabalho para você. Espere por mim no corredor. Félixson não precisou que ele repetisse. Limpando o nariz, seguiu as instruções do demônio e correu para a saída. Embora estivesse indo para o inferno completamente nu e nos calcanhares da criatura que massacrara quase todos os amigos que ele já tivera, estava feliz com sua sina. Tão feliz, na verdade, que, ao atravessar a porta do mausoléu para onde esperaria seu novo mestre chegar, não ousou olhar para trás. Ele andou o suficiente pelo corredor para se certificar de que não escutaria os gritos de seus amigos e então agachou-se contra a parede em ruínas e chorou. 4. O que há de errado comigo? Rogowski perguntou. Você foi infectado por um irmãozinho meu, Joseph. Um verme, feito com um pedaço de mim. Eu o passei de seu berço ao lado de minha bochecha para o buraco em seu crânio. Seu corpo está repleto de pequenos ovos que precisam apenas da presença de calor e nutrição para nascerem. Rogowski não era idiota. Ele entendeu totalmente o significado do que acabara de escutar. Aquilo explicava o desconforto em sua cabeça. O movimento gerado atrás de seus olhos, o sabor do fluido amargo que era drenado pelo nariz e descia pela garganta. Ele puxou um chumaço de catarro e cuspiu no cenobita, que o deferiu com um breve movimento da mão. Quando o cuspe caiu no chão, o mago viu a verdade da questão. Não fora catarro que ele puxara, mas um pequeno nó de vermes. Você é um cretino, Rogowski disse. Você tem a mais rara das oportunidades de morrer 2 vezes e desperdiça o fôlego com insultos banais. Eu esperava mais de você, Joseph. Rogowski tossiu e, no meio do acesso, perdeu o fôlego. Tentou recuperá-lo, mas a garganta estava bloqueada. Ele caiu de joelhos e o impacto bastou para romper a pele frágil,
de modo que veios de vermes caíram de seu pescoço, atulhando o chão ao redor dele. Reunindo as últimas forças, ele ergueu a cabeça para desafiar seu destruidor com seu olhar, mas antes que pudesse fazê-lo, os olhos caíram das órbitas, o nariz e a boca seguindo-os rapidamente. Em segundos, o rosto desaparecera por completo, deixando apenas um bojo de ossos transbordando com os descendentes contorcidos do cenobita. Houve um grito arrepiante atrás dele e, tendo finalmente terminado com aquele homem, o demônio virou-se na direção dos demais, apenas para descobrir que, enquanto se preocupava em acabar com Rogowski, perdera a única gravidez que Kotilov levou até o fim. Mas o grito não tinha vindo dela. A mulher estava morta, caída de costas e rasgada ao meio, morta pelo trauma do nascimento de sua prole. A coisa que o demônio tinha criado dentro dela, contudo, estava numa poça de seus próprios fluidos fétidos, gritando num tom que a besta confundira com a voz da mãe. A criatura era uma fêmea e, até onde ele podia ver, virtualmente humana. O demônio examinou o mausoléu. Era, sem dúvida, um espetáculo abrangente. Os pedaços de potache espalhados na porta. A cabeça e a carcaça mutilada de Heidad ainda balançando levemente, pendurada no gancho do pescador. Lili Safro, para sempre congelada, o corpo devastado pelo tempo, o rosto dela um testamento angustiante do poder empírico do medo em si, a vida dela reclamada pela única coisa a qual todas as almas têm de responder. E, finalmente, Rogowski, colapsado em um pouco mais do que uma bagunça de ossos e vermes. Os vermes, convidados desrespeitosos que eram, já tinham começado a abandonar os restos dele em busca de outro banquete. Os primeiros já haviam encontrado pedaços de Heidad em uma direção e o cadáver mutilado de Elizabeth Kotilov na outra. O cenobita se ajoelhou ao lado das pernas ensanguentadas de Kotilov e escolheu uma lâmina do cinto. Segurando o cordão umbilical roxo da criança em uma das mãos, ele o cortou e deu um nó. Então, encontrou a blusa da mãe, piedosamente imaculada, e enrolou a criança nela. Mesmo enfaixada, ela continuou a emitir sons como um pássaro zangado. O demônio a observou com curiosidade totalmente despida de preocupação. — Você está com fome, ele disse. O cenobita se levantou, segurando uma extremidade dos panos de seda, e soltou a criança, deixando-a se desenrolar bem acima do cadáver da mãe. O bebê tombou, então cravou as garras fundo na blusa e ficou agarrado, olhando fundo dentro dos olhos de seu cuidador, emitindo um sibilo reptiliano enquanto o fazia. — Beba, ele instruiu. Ele sacudiu o tecido com sua criação pendurada, derrubando-a sobre o cadáver da mãe. Ficando de quatro, a criança engatinhou vacilante até o seio esquerdo de Elizabeth, onde amassou a carne fria com as mãos, em que já tinham começado a brotar dedos incomumente longos para um bebê tão jovem. E quando o leite de Kotilov começou a fluir do seio sem vida, a criança o sugou gananciosamente. Então, o demônio deu as costas para o bebê e voltou por onde tinha vindo, com o leal cão Félixson aguardando-o no corredor. Conforme os tijolos e a argamassa começavam a retornar às posições originais, fechando-se atrás do demônio que partia, a criança, ainda crescendo, agora era pelo menos 2 vezes maior do que quando nascera. Já passava um pouco da alvorada quando o cenobita saiu do mausoléu e, àquela altura, sua progenitura já tinha esvaziado os 2 seios e estava despedaçando o corpo da mãe, em busca de carne. O estalido do externo do cadáver ecoou alto dentro do pequeno cômodo mofado. O corpo da garota nua começava a sofrer um crescimento violento, e o som da dor podia ser escutado aqui e ali, abafado por estar vindo de dentes fechados. Sem se dar conta da partida do pai, a jovem demônia moveu-se pelo local como um porco em um coxo, devorando avidamente os restos dos outrora poderosos magos, apagando os últimos requisitos de uma ordem mística que movera-se por trás das sombras da civilização durante séculos. Quando a polícia chegou, alertada pela alma infeliz que descobrira o hediondo espetáculo que era o mausoléu, uma pessoa cuidadora de alguns túmulos que jurou nunca mais colocar os pés no cemitério de novo, a garota, totalmente evoluída para uma mulher em menos de 12 horas, havia desaparecido.